3 meses, até mais, falando sobre Nossa Senhora, que ainda não conseguiríamos expressar o tamanho que essa mulher tem, o tamanho da grandeza e do amor que Deus colocou nela. Mas ainda nós não teríamos como medir a importância que Nossa Senhora tem para nós, para cada um de nós em especial. É importante que nós saibamos, Nossa Senhora não é Deus, mas abaixo de Deus, ela está acima de todas as criaturas criadas, visíveis e invisíveis. Ela é a perfeição plena de criatura feita pelo nosso Deus. Mas antes de nós falarmos sobre Nossa Senhora, ela mesmo deixou bem claro que primeiro de tudo é o seu filho. Maria sempre deixou muito claro que ela ali estava para apontar, para direcionar-nos a Jesus. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que move a igreja de Cristo, que habita em nossos corações. Segundo, pelos sacramentos que a igreja nos oferece, que são verdadeiramente santos, vindos dos céus. E claro, pelo testemunho da palavra do Senhor, que é o Evangelho. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs desta comunidade, o que aqui está escrito e o que aqui cada um de nós acabamos de escutar é palavra de fé, verdade e salvação. Tá fraco. E salvação. Por isso, nós temos que ter o máximo de cuidado, porque não podemos modificar nenhuma vírgula do que aqui está escrito. E é importante também que nós, como católicos, apostólicos e romanos, tenhamos a consciência de quem escreveu isso não foi nenhum papa, não foi nenhum bispo, não foi nenhum padre, não foi nenhuma freira, não foi nenhum irmão, não foi nenhum missionário. O que aqui está escrito foi de fato fé inspirado pelo Espírito Santo. Muito menos nós podemos levar o Evangelho como um texto de drama, de romance, de aventura ou de ação. Porque o Evangelho não foi inventado nem criado por nenhuma emissora de comunicação. Mas o que aqui está escrito, o Espírito Santo conduziu esses homens para que nós hoje, depois de 2025 anos, pudéssemos conhecer a Deus. Porque nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Como é que nós queremos amar algo que é ainda desconhecido, desabitado, que nós nunca vimos? Somente através do hábito da leitura, ou melhor dizendo, a Bíblia ninguém lê, reza-se. A oração através da palavra é que nós podemos compreender a dimensão da misericórdia e do amor de Deus que foi derramado sobre cada um de nós e sobre as nossas vidas. Caríssimos irmãos e irmãs, como me dói saber que nós, eu e você, ainda temos o pouco hábito, ou às vezes hábito nenhum, de pegarmos a palavra e rezarmos. A palavra de Deus, por muitas vezes, eu já cansei de chegar em várias casas e eu vejo, fico alegre quando eu chego na casa, vejo a Bíblia bonita, ainda mais umas Bíblias que tem, viu, que é muito cara, né? Passa um pessoal vendendo umas Bíblias zona dourada, me parece uma barra de ouro, né? Caríssima.
mas que as pessoas colocam em cima de uma mesa vovó, tá com a toalha de crochê de renda, como se a Bíblia fosse um bebelô. Espia. Bíblia não é bebelô. Bíblia não é enfeite. Bíblia não é para estar em cima de rack, nem de mesa vovó, porque a Bíblia é para estar diante dos nossos olhos, nas nossas mãos. A Bíblia é para que nós possamos conhecer plenamente todo o mistério salvífico de Deus no Novo Testamento e a história do povo de Deus que antecedeu o Messias no Antigo Testamento. Por isso, nós como católicos devemos sim conhecer, rezar muito a palavra do Senhor. Por isso, muitos irmãos e irmãs nossos que não professam a mesma fé, né? Às vezes eles tentam nos convencer de algumas coisas até que não condiz, claro, com a nossa fé, com a nossa realidade, porque eles sabem que nós não lemos a Bíblia. Então, às vezes, tem muita gente que usa, né, disso para que nós possamos ter uma influência, às vezes até errônea. Mas, meus amados irmãos e irmãs, percebam que grandeza é hoje o Evangelho de Jesus. É importante, antes de tudo, que nós tenhamos a consciência de que existe 3 grupos de pessoas na palavra de Deus que têm uma distinta diferença, claro, né? Uma diferença bem interessante, mas em algumas circunstâncias tem uma peculiaridade, ou seja, eles se identificam e por muitas vezes são dos mesmos grupos. Quem são esses grupos? Discípulos, apóstolos e evangelistas. Primeiro, discípulos era todo aquele povo da cidade de Jerusalém, do estado de Israel, que é aonde foi a terra eleita para vir a salvação sobre a terra, ou seja, aonde Jesus nasceu, aonde Jesus viveu e aonde ele operou todo o mistério salvífico e redentor. É como nós aqui em Paramoti. Quem mora em Paramoti é o quê? Paramotiense. Quem mora no Ceará é cearense. Quem mora no Brasil é brasileiro. Da mesma forma, os discípulos eram aquele povo habitante da cidade de Jesus, das cidades vizinhas, que quando ouviam falar de Jesus, eles largavam os seus serviços e corriam para conhecer este homem de tanta fama, de tantos prodígios, de tantos milagres. Também esses discípulos eram aqueles que quando conheciam Jesus, passavam a segui-lo. Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quem conhece Jesus verdadeiramente, é impossível permanecer da mesma forma. Quando eu digo conhecer Jesus verdadeiramente, porque nós às vezes achamos que conhecemos Jesus, mas se nós não tivermos uma mudança de vida radical, é porque nós realmente ainda não conhecemos. Porque quem conhece Jesus, muda. É impossível conhecer Jesus e viver a vida toda na farra, no forró, na prostituição, no que não presta. É impossível nós dizermos que conhecemos Jesus e passar todo final de semana, de hoje até domingo, dia do Senhor, que seria obrigatório, ou seja, que é obrigatório nós católicos irmos até a casa do Senhor para celebrarmos o seu grande dia, o dia da vitória, o dia da ressurreição, e no lugar disso corrermos atrás da loura. A loura que eu digo é a cerveja, aquela que desce redonda. E então nós não podemos dizer que nós conhecemos Jesus se nós não mudamos de vida. Quem conhece Jesus muda, e eu vou dizer isso a vocês. Discípulos abandonaram as suas vidas e a maioria deles eram, sabe quem? As mulheres. Olha aí, minha irmã, vocês sempre fiéis a Jesus, viu? A maioria dos discípulos eram mulheres e elas pegavam as suas galinhazinhas, os seus bodes, os seus porcos, as suas criações, vendiam para ajudar Jesus e os apóstolos. Vocês sabiam disso? Pois era, eles faziam isso, viu? Já os apóstolos eram também discípulos, porque seguiam Jesus. Mas
com um diferencial. Eram 12 homens escolhidos a dedo por Jesus, para que depois da sua crucificação, vejam só, da sua crucificação, morte, ascensão, ressurreição e o envio do Espírito Santo, desse continuidade a esta igreja, que depois de 2025 anos, eu e você fazemos parte. Olha que coisa linda. Os apóstolos eram para isso, para propagar, para anunciar, para levar aos 4 cantos da terra esta mensagem que vocês acabaram de ouvir. Esta mesma mensagem que cada um de nós acabamos de escutar na proclamação do Evangelho. Também, além deles, nós temos como 4 homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, que através da igreja foi de fato constatado que aqui o que está escrito é de fato e fé a verdade. Estou falando de quem? Dos evangelistas. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. O interessante é que 2 desses não estavam entre os 12. Olha que interessante. Mas como foi que eles escreveram o Evangelho? Pelo poder do Espírito Santo. Quem eram esses 2 que não faziam parte dos 12? Alguém sabe? Alguém sabe? Marcos, que não estava entre os 12, porque fazia parte de uma comunidade na qual ele tinha como padrinho de batismo nada mais e nada menos do que, sabe quem? São Pedro. Olha aí. Então, com certeza, São Pedro ajudou muito Marcos a escrever o Evangelho. O outro, São Lucas, que é o de hoje, né? São Lucas não é o de hoje? Então, daqui a pouquinho eu falo dele. São Lucas também não estava entre os 12. Os outros 2 estavam Mateus, que se chamava Levi, que era um cobrador de impostos, e, claro, João, aquele que Jesus mais amou. Aquele que morreu por último, aquele que escreveu, além do Evangelho, escreveu também o livro do Apocalipse, que é o final dos tempos, aí teve as visões, né? E foi aquele que esteve aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, nossa mãe, junto com Maria de Cleófas, e ele representou eu e você recebendo Nossa Senhora como mãe. Porque foi na cruz, no momento mais importante, que a Virgem Maria foi oficialmente intitulada Mãe da Criação pelo próprio Deus, naquele momento mais importante. Então é por isso que Nossa Senhora é mãe mesmo, porque na pessoa de João, ele recebeu Nossa Senhora como mãe, representando todas as criaturas da terra. Olha como é importante nós sabermos, né? Para que a gente não seja confundido. Então, o de hoje é Lucas, e vale a pena nós conhecermos, porque é importante nós conhecermos também quem escreve o Evangelho de Jesus. Lucas é aquele que era médico, e desde o tempo de Jesus, quem era médico, era uma boa profissão, tida socialmente falando, com o status bem remunerado. Enfim, médico é médico, né? Mas percebam que eu disse o que no início? Que quem conhece Jesus verdadeiramente muda no mundo de vida, sim ou não? Sim. Tá fraco, sim ou não? Sim. Lucas mudou de vida. Mesmo sendo médico, abandonou a medicina do corpo e passou a ser médico das almas. Olha aí, largou a medicina e foi falar de Jesus. Que coisa linda. De médico do corpo, agora está salvo e sentado abaixo do trono de Deus como um dos grandes evangelistas da igreja. O evangelho de hoje é um evangelho muito, muito importante. Mas qual que não é, né, minhas irmãs? Mas por que eu falo isso? Enfatizando de fato o evangelho de hoje. Na verdade, o evangelho de nosso Jesus Cristo de hoje é um evangelho que fala justamente sobre a questão do perdão, não é isso? É isso mesmo, é? Do perdão que nós temos em relação aos pecados cometidos, principalmente, vejam só,
principalmente quando é retratado a Deus, mas com uma condição bem séria, quando se trata do Espírito Santo. O Evangelho, na verdade, meus amados irmãos e irmãs, é para nós a luz que guia os nossos passos, a luz que guia os nossos caminhos. Percebam que o Evangelho é aquele que faz em nossas almas e em nossos corações a mudança radical e necessária que nós precisamos. Quando nós escutamos o Evangelho e o colocamos em prática, nós vivemos verdadeiramente a graça de Deus agindo em nossas vidas. Porque aquele que escuta e coloca em prática o Evangelho, esse sim é filho e filha de Deus. Como é que nós podemos dizer, eu sou filho, eu sou filha de Deus, se nós não obedecemos aquilo que Deus nos pede? Sabe qual é o maior desafio do cristão? Obedecer o que Deus nos diz. Quantas e quantas vezes nós não trocamos nosso Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Por uma bacia de roupa suja ou uma pia de louça para lavar. Eu não vou para a missa, eu não vou para a celebração, não vou para a novena, porque eu tenho uma louça para lavar. Criatura, Deus é maior do que a tua própria vida. Pensa num pecado grande, sabe qual é? Quando uma pessoa abre a boca, enche a boca, que a boca fica parecendo um balão e diz o seguinte: a minha vida é o meu esposo. Espia. Chega o microfone pro ó. Meu esposo. A minha vida é a minha mulher. Depois não esteja aí no chifre e chorando. A nossa vida é Deus. O pecado grande, quando a gente olha para os nossos filhos, para quem tem filho, né? E diz: a minha vida é meu filho. Que conversa é essa? Quem te deu teu filho, quem foi? Foi Deus. Quem foi? Deus. Você saca do Zé, mas não é não, né? Deus. Deus. Nós nunca podemos colocar nada e nem ninguém à frente de Deus. Primeiro passo. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos isso? Às vezes não. Já começou, ó, eu não vou nem para os outros 9, porque senão nós vamos ficar com vergonha, né? Se o primeiro já começou assim, então imagina o restante, né? Então eu dei esse exemplo do primeiro mandamento para que nós possamos entender que o que aqui está escrito, que o que o Evangelho nos diz, é necessário para que nós possamos pôr em prática, não somente na teoria. Não existe teoria na vida cristã. Na vida cristã existe a prática. Coloquem isso em vossos corações. Estou dando aqui várias dicas. Segunda dica do irmão: o amor, ele não é teórico. Aquele que olhar para vocês, encher a boca de novo e dizer eu te amo, e não fizer nada por você, Lourinha, desconfie, porque pode ser tudo nessa vida menos amor. Sabe o que é? Mentira. Ama não. Pode ir atrás que tem coisa errada. O amor, ele é ação. É ação. Agora, se a pessoa se dedica, se a pessoa está contigo, se a pessoa te ampara, se a pessoa está sempre junto, aí amor. Pode abraçar, pode confiar. Então Deus quer de nós ação. Não somente em palavras, não somente na teoria, mas na prática. Que nós possamos entender que aqueles que seguem Jesus é verdadeiramente feliz. O Evangelho de hoje nos mostra muito isso. Que aqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo, esses terão a sua recompensa, esses estarão salvos, esses estarão no céu. Quem é que quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir agora?
E então, nós como cristãos e cristãs, nós temos que ter dentro dos nossos corações esta capacidade de colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. Mas me diga uma coisa, quem nesta vida viveu mais plenamente o Evangelho de Jesus? Quem? Está fraco, quem? Maria. A criatura que plenamente viveu aquilo que Deus colocou em vossos corações. E percebam, que coisa maravilhosa é. Quando nós, pela graça do Espírito Santo, nós podemos ter essa consciência de que nós fomos criados plenamente para amar. Vocês sabiam que o maior de todos os males é justamente a falta de amor, sim ou não? Sim? Vocês sabiam que se nós amássemos mais, nós seríamos mais felizes e já vivenciaríamos um verdadeiro céu aqui na terra? Sim ou não? Sim. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Nossa Senhora, com 14 anos de idade, 14, olha só, se hoje acontece um negócio desse na sociedade, é um escândalo, né? Mas Nossa Senhora teve a graça de Deus de receber em seu ventre o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós aos 14 anos. Vocês sabiam disso? Que foi aos 14 anos? Nossa Senhora, aos 14 anos, recebe a mensagem de Deus através do anjo Gabriel. Mas percebam que tem um evangelho que diz que o anjo chega e Nossa Senhora se assusta, não é? Mas Nossa Senhora não se assusta com o anjo, porque Nossa Senhora, desde a sua criação, da sua concepção no ventre de Santa Ana, ela já tinha sido preparada para ser quem ela é. Deus não acorda de repente como nós e decide fazer, vou pegar aquela ali para ser a mãe do meu filho. Vocês acham isso, sim ou não? Não. Nossa Senhora foi preparada desde quando Adão e Eva pecaram. Os nossos primeiros pais, que no primeiro projeto de Deus não existia morte. Sabiam também disso? No primeiro projeto de Deus, Deus criou a humanidade e não criou ninguém para morrer. Deus não queria que ninguém passasse por dores, por sofrimentos, por situações adversas. Mas foi pelo pecado, de novo, da desobediência. O que foi que eu acabei de dizer a vocês? Que o pecado da desobediência, ele é terrível. Então foi este pecado que trouxe a morte à terra. É como a toalha. Quando ela mancha, ela não mancha? Sim ou não? Mancha. Não tem como desmanchar, né? A gente pode até limpar, pode até ficar limpo, mas não manchou? Não tem mais como retroceder, né? E então esta terra já foi manchada pelo pecado de Adão e Eva. Mas mesmo assim, Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pensa em um segundo projeto. Mesmo o nosso corpo morrendo, para justificar o pecado de Adão e Eva, Deus nos envia um novo Adão e uma nova Eva. Quem é este novo Adão? Jesus. Quem é a nova Eva? Maria. Ave cheia de graça. O anjo anuncia. Ave é o contrário de quê? De EVA. Ave é o contrário de Eva. Maria é a nova Eva, a corredentora, que nos trará, ao contrário da primeira, a salvação. E principalmente, ao contrário de Eva, Nossa Senhora não se deixou ser enganada pelo demônio, mas pelo contrário, pisou na sua cabeça. Que grande mãe, né? Nossa Senhora é essa, minhas amadas filhas e filhos, que pega os nossos pedidos, que na maioria deles são pedidos meus doidos. Pensa no negócio que a gente faz, às vezes, é rezar errado. Vocês sabiam disso? Olha, tem gente que aperreia Deus com cada presepada que eu vou te contar. Tem gente que reza o texto com o Frei Gils, 4 horas da manhã, no lugar de pedir saúde, paz para o mundo, prosperidade,
Vai pedir, sabe o quê? Para ser rico. Espia. Como se rico fosse coisa boa. O pior não é isso. O pior é quando a pessoa aperreia Nosso Senhor para ganhar, sabe o quê? No jogo do bicho. Espia. Que além do dinheiro de ser pouco, ainda é crime que não pode jogar no bicho, né? Mas as mulheres não estão de fora, não. Do mesmo jeitinho, 4 horas da manhã, rezando o rosário com o Frei Gilson, no lugar de pedir saúde, paz e prosperidade, vai pedir, sabe o que, São Antônio? Um marido. Às vezes não é nem para casar, é para ficar solteira, né? Para ficar vitalina. Mas não querem não, aí fica, meu Deus, eu quero um marido. No lugar de rezar a Ave Maria, fica, eu quero um marido. Aí Nossa Senhora pega todos esses pedidos meio doidos que a gente faz, né? Coloca dentro de uma cesta de rosa, taca perfume, enche de flor, leva para Nosso Senhor. Se eu disser a vocês, Paramoti, que mesmo esses pedidos sendo doidos, Deus ainda concede você ganhar no jogo do bicho para ser mais ruim do que você já é, ou então para se casar, nem que você vai passar a vida todinha levando o chifre. Mas Deus faz. Porque quem pediu foi quem? Nossa Senhora. É forte ou não é? Uma salva de palmas para Nossa Senhora, que a merece, né? Olha aí, até esses pedidos é da arranca de Jesus. E para encerrar, porque eu já cheguei atrasado, eu estava em outra celebração. Eu quero contar uma historinha muito engraçada, ela é infantil, mas são nas coisas infantis que a gente vê a pureza e a verdade das coisas, né? Então, essa historinha, ela tem um significado muito bonito, porque ela fala do poder da intercessão de Nossa Senhora. Então, diz que um dia estava no céu São Pedro. Quem é São Pedro, meu povo? São Pedro é aquele que é o porteiro do céu. Começa a rezar para São Pedro, viu? Para ele ficar amigo de vocês. Para quando nós partir dessa para melhor, ele abrir a porta, viu? Ele tem 2 chaves. Uma de ouro que abre e a de prata que fecha, viu? Cada chave dessa é quase do tamanho da estátua de Santo Antônio que está sendo construída ali na Caridade. Então, olha o que aconteceu. São Pedro é aquele que Nosso Senhor confiou a ele a entrada do céu. Não é pouca coisa, não. E São Pedro sabe de toda a alma que entra no céu. Mas é toda. Olha, quando uma pessoa parte dessa, ele sabe que ela veio do Paramoti, morava no bairro tal, comia ou não comia muito, falava da vida alheia, botava ou não botava, olha, ele sabe de tudo, a ficha corrida, viu lá? E ele começou a perceber umas almas diferentes, mas eram umas almas tão bonitinhas, eram umas almas branquinhas, do cabelo curto, da blusinha de furinho, com a saia azul, que ele não tinha dado fé ter entrado pela porta do céu. Aí São Pedro, quando viu aquilo ali, começou a ficar de orelha em pé. Viu São Francisco? São Francisco, me ajuda. Diga, São Pedro, eu estou muito preocupado. Você sabe que eu anoto todas as almas que entram no céu. Aí sei. Mas tem muita alma, São Francisco, que eu não me lembro dessas almas ter entrado no céu. Aí São Francisco, pois eu não sei não, porteiro, o senhor vai saber o que está acontecendo. Aí ele viu Santo Antônio não sabia, viu São Benedito não sabia. Olha, os santos eram tudo pinotando fora, porque o negócio é ser lá no céu, viu? O reino do céu é um reino de quê? De ordem, né? Então, qual foi a saída de São Pedro? Vocês sabem? Falar com Jesus. Então ele correu, chegou lá em Jesus, já preocupado, capiongo, cabeça baixa, com medo do carão, e disse: Nosso Senhor, preciso falar com o Senhor. Aí Jesus disse: diga, Pedro, é porque tem umas almas no céu que eu não me lembro de ter passado na porta. E o Senhor sabe que eu anoto todas as almas. E é alma demais, Jesus, é tanta da alma que eu estou preocupado. Aí Jesus olhou para São Pedro assim: pois vá saber por onde é que essas almas estão entrando, porque o reino de Deus é um reino de ordem. Coitado do São Pedro, né, minha gente? Depois de um carão desse de Nosso Senhor, cabeça baixa, sem saber o que fazer, andou 100 metros. Diz aí, quando ele arriba a cabeça para cima, o que é que ele vê? Nossa Senhora, Rainha de todos os santos e santas, e em cima do muro do céu, e olha que o muro do céu não é baixo não, viu? Com a perna para o lado de dentro, a outra para o lado de fora, um rosário
do tamanho da estátua de São Francisco do Canindé, timbucou este rosário pro lado de fora deste muro e comunidade daqui da Mãe Rainha. Era botando alma para dentro deste céu, como pipoca pulando na panela, acredita? E as almas entravam, fazia a maior festa, se agarrava com os anjos e dizia: tô sal, olha numa festa mesmo. Da mesma ida que ele ia, ele voltou, São Pedro, e disse: Jesus, já sei por onde é que essas almas estão entrando. Aí Nosso Senhor diz: por onde, Pedro? Olha ali, onde é que está a vossa mãe e a nossa, em cima do muro do céu. Só nessa ida e nessa vinda que eu fui e voltei, ela já botou 300 almas para dentro. Assim não dá, né? Jesus olhou aquela arrumação de Nossa Senhora, ficou calado e depois disse: sabe o que para São Pedro? Isso só podia ser coisa da mamãe. Então deixa. Tá vendo? Salve de palmas, Nossa Senhora de novo, já merece. Nossa Senhora merece mais uma salva de palmas. Então Nossa Senhora é aquela que de toda maneira, de todo jeito, ela faz com que nós cheguemos a Jesus, que a gente vá para o céu. Então vamos pedir, minhas amadas irmãs, vamos pedir, meus amados irmãos aqui de Paramoti, que no final da nossa existência, que no final da nossa caminhada, que no final da nossa vida, nós possamos alcançar a alegria, a salvação, a paz, o amor, junto com Jesus, junto com todos os santos, junto com todos os anjos, junto com São José, nem que seja, sabe como? Pulando o muro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs,